Eu tenho de confessar que, como português e como europeu, entendo dever sentir orgulho em pertencer a um continente que, por cima de todas as suas imensas contradições, tem hoje o culto da liberdade no centro da sua matriz identitária. Preocupa-se com a sua preservação à outrance, discute os seus necessários limites sempre sobre um feroz juízo de ética, com opiniões públicas que controlam a deriva à crítica para as soluções assumidas pelos poderes políticos. Eu recordaria apenas o caso dos cartoons de Maomé, para sublinhar como as sociedades europeias mostraram estar alerta, recusando simultaneamente o facilitismo da realpolitik e o temor reverencial face às tentativas de policiamento ideológico. Alguns de vós, mais céticos e talvez bastante realistas, devem estar a perguntar-se se eu não estarei a ser demasiado ingênuo. Onde é que está esse culto às liberdades nas ruas de uma cidade como Minsk e nos embaraçantes silêncios face à Chechênia? E porquê é que deixaram os europeus morrer esse culto às portas de Srebrenica? Onde é que ele fica, esse culto, perante os atentados através dos quais alguns poderes políticos, no espaço geográfico europeu, continuam a condicionar os mídia e as expressões da sociedade civil, restringem a liberdade das organizações não governamentais, fecham os olhos à propagação de ódios étnicos seculares, aceitam com uma triste complacência os ataques a minorias que não dispõem de um backup nacionalista, como é o caso dos ciganos. Afinal, quais são as fronteiras dessa Europa ética e que geografia europeia correspondem? E o que é que podemos dizer a quem vê por aí crescer partidos políticos xenófobos, os quais discretamente afloram ao poder em democracias que nos habituamos a ter como sólidas e respeitáveis, sob o alibi da pluralidade democrática e a ausência de memória histórica? É que essa é também a Europa para a qual o mundo exterior olha e cuja existência não pode deixar de abalar a sua crença na solidez e na coerência da primeira Europa de que vos falei. Mas eles, como nós, todos temos de perceber que a Europa é isso mesmo. Ela projetará sempre de si própria uma imagem confusa, frequentemente contraditória, uma ideia de permanente e endémica crise. Como disse um autor português do século XIX, que a Sra. Ministra da Cultura conhece como ninguém, essa de Queiroz, a crise é a condição quase regular da Europa. Talvez que essa dialética interna, saldo de sofrimentos e de êxitos, esse ar de casa em obras contínua, seja porventura o segredo da vitalidade europeia que o mundo não deixa de apreciar em nós e, em especial, de contrastar muito positivamente com outras expressões de poder que hoje se afirmam à escala mundial. A Europa contemporânea tem os seus buracos negros civilizacionais, mas o debate sobre essas expressões negativas faz-se hoje de forma aberta e sempre tutelada por um referencial ético que já marca as suas instituições. E neste campo vale a pena fazer um parênteses para notar quanto seria desejável que a Europa pudesse ter uma Carta dos Direitos Fundamentais vinculativa, sem ninguém poder dar-se ao luxo de saltar para fora dela, nos opting-out, por um critério negativo de subsidiariedade, furtando-se assim a ter o Tribunal Europeu como último juiz. Daí a questão de sabermos, nós, europeus, o que fazer com a força desta nossa projeção e até onde e em que medida temos ou não legitimidade para atuar de forma proativa perante terceiros. Em especial, evitando que isso signifique ou seja lido muito simplesmente como um mero voluntarismo proselitista, uma espécie de recolonização pelos valores, à luz de um juízo também assumido ou não sobre a superioridade desses mesmos valores. É que o orgulho nos princípios pode ser, se levado ao extremo, uma deletéria forma de insuportável arrogância. Esta questão pode parecer deslocada e sem sentido num mundo de intensas interações culturais como aquele que hoje vivemos, mas não o é, especialmente tratando-se das culturas dos países da Europa. E eu explico porquê. Eu sei que não é cómodo estar a recordar isto, e isto presta-se, aliás, a polémicas óbvias. Mas eu não posso deixar de notar que muitos países e regiões do mundo vivem ainda no seu paradigma histórico-cultural com uma memória algo traumática relativamente àquilo que foi a presença agressiva das culturas europeias, quer na sua imposição forçada, quer muitas vezes e que muitas vezes passou pela anulação e desprezo das expressões culturais locais, quer nas ações de pilhagem da sua memória patrimonial que as vitrines dos museus europeus evidenciam à saciedade. Eu sei que este é um debate incómodo e
que tem fóruns próprios para ser feitos, como é o caso da Unesco, mas afloro hoje aqui porque, por razões várias, ele acaba por renascer sempre que os contrastes entre civilizações emergem no horizonte da polémica, como atualmente está a ocorrer. É nunca perdendo de vista este incontornável pano de fundo histórico que nós, europeus, sem complexos, mas com respeito, devemos situar a nossa reflexão coletiva interna sobre o que fazer e como atuar culturalmente perante terceiros, seja no plano bilateral, seja através das nossas instâncias europeias comuns, como seja a União Europeia. E termino com algumas curtas reflexões derivadas da minha visão do papel da Europa no mundo, à luz de 2 ou 3 coisas que eu sei dela, como diria Jean-Luc Godard. Não são novidades, mas não quero parecer estar, como se diz no meu país, a tentar descobrir a pólvora, mas pretendo-as reafirmar como constatações que se me afiguram de mero bom senso político. A primeira prende-se com a necessidade de garantir que a dimensão cultural venha a estar presente em todos os quadros europeus de relações externas e de cooperação para o desenvolvimento, sejam eles multilaterais, sejam de natureza bilateral. É essencial que, a exemplo do que hoje se passa com as questões ambientais, que acabam por marcar transversalmente quaisquer intervenções de natureza económica, a dimensão cultural atravesse todas as políticas europeias de repercussão externa, da mesma maneira que se pretende que isso aconteça na parte interna, através da sua inserção nas linhas da Estratégia de Lisboa. A cultura tem de ser, como aliás já foi dito hoje aqui de manhã, a alma por detrás das políticas da Europa. Uma intervenção friamente tecnocrática, por mais bem intencionada que se apresente, tem uma capacidade de sobrevivência e uma eficácia no tempo e na memória coletiva muito limitada. Tal como acontece com as relações humanas, as relações externas são mecanismos criados com o objetivo de ajudar a tecer redes de solidariedades e de cumplicidades. Uma forma de se identificarem pontos comuns, de se gizarem formas comuns também de colaboração, com vista a potenciar a vontade de trabalhar futuramente em conjunto. Ter a cultura no posto de comando das relações externas é apenas uma ideia da mais óbvia racionalidade. Se necessitássemos de um exemplo para isso, pela negativa, claro, bastaria olhar para as lições a tirar do que se passa no Iraque. A segunda linha liga-se à necessidade de intensificação do intercâmbio cultural, ao potenciar do conhecimento mútuo, ao esforço que deve ser quase obsessivo pela promoção no nosso próprio seio da diversidade alheia, pelo trabalho incessante de compreensão do outro. Quanto mais nos abrirmos às expressões culturais, que à partida nos sejam estranhas, mais enriquecidas passam a ficar as nossas próprias culturas, mais abertos ficam os espíritos dos nossos concidadãos, menos eurocêntrico fica o nosso olhar sobre o mundo. E talvez isso contribua para que fiquemos também mais tolerantes dentro da própria Europa, aceitando-nos melhor uns aos outros, às nossas múltiplas religiões, aos nossos mitos e às nossas idiosincrasias. E, finalmente, adianto uma última linha que pode parecer algo radical, e é. No meu entender, a Europa só pode prestigiar-se perante terceiros quando se revelar aberta e radicalmente intolerante perante a intolerância. Eu sei que este conceito tem sido alvo de aproximações não tão lineares e Bobbio já o tratou com alguma atenção. Mas eu acho que a experiência recente parece recomendar que a Europa, e a Europa política tem aqui um papel fundamental, deva demonstrar uma disposição inquebrantável perante todas as manifestações que no seu seio e fora dele relevem do desprezo e da menorização por quaisquer expressões culturais, por mais minoritárias que elas sejam. Em especial, devemos estar vigilantes para a ação dos polícias de espírito, que avaliam os desvios do modelo padrão, que no passado e para muitos caracterizava uma certa imagem da civilização dita ocidental, que nos habituámos a ter como no centro do nosso mundo e a impor no mundo dos outros. Temos de derrotar os nossos próprios fantasmas e algumas vestais que ainda os representam, como aqueles que afirmam a superioridade da Europa cristã e se obstinam na criação de uma fortaleza política em seu torno. Este é um combate em que está em causa a nossa própria credibilidade e a nossa legitimidade como fonte de afirmação cultural e civilizacional. É um combate para que a palavra Europa passe definitivamente aos olhos do mundo a ser vista como sinónimo da palavra liberdade. Muito obrigado. Have a nice coffee break.